Nesse vídeo, vamos desvendar todas as dúvidas que você tem ainda sobre a terapia em grupo. A Alfa desenvolveu um projeto incrível que vem possibilitando centenas de pessoas se beneficiarem de uma terapia poderosa e transformadora. E no final do vídeo, eu vou fazer um resumo de como acontece as terapias aqui na Alfa. E vou mostrar também alguns depoimentos daqueles que mais interessam, que é justamente dos participantes das terapias. Você vai saber o que é que eles acham. E se você já participou ou participa da terapia em grupo conosco, você também pode dar o seu depoimento, pode falar o que você acha, o que você sabe, fale o que você sentiu, o que sente, enfim. Fale tudo o que você sabe sobre as terapias em grupo aqui da Alfa. Com certeza você vai ser de grande ajuda. Mas vamos lá. O que é a terapia em grupo e como que ela difere da terapia individual? Qual a diferença? Gente, a terapia em grupo envolve uma reunião de indivíduos com objetivos terapêuticos similares, proporcionando assim um ambiente de suporte mútuo e aprendizado. Ao contrário da terapia individual, onde o foco é exclusivamente o cliente, no cliente ou no terapeuta, ou um ou outro, a terapia em grupo permite assim a interação entre os membros, enriquecendo assim a experiência terapêutica. Então existe um enriquecimento. Por quê? Porque você vai estar ali com várias outras pessoas com questões similares com a sua. Você vai entender como é que algumas pessoas estão lidando com as suas emoções e como é que isso gera uma interação incrível demais, que você talvez jamais imaginou. E por que a interação é uma das melhores e mais poderosas maneiras de evoluir? É porque apenas com o convívio e com conexões, especialmente com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, e que existe essa conexão, essa evolução, e isso é comprovadamente eficaz. Eu vou falar aqui numa linguagem um pouco mais científica, para que você possa entender melhor esse processo. Quando você se une com pessoas com objetivos semelhantes aos seus, nós desencadeamos aqui processos cerebrais que impulsionam o sucesso coletivo. A percepção de pertencimento ativa áreas cerebrais ligadas à recompensa e à motivação, liberando assim neurotransmissores como a dopamina, por exemplo. A observação e a imitação do comportamento de outras pessoas ou de outros membros estimulam a neuroplasticidade, facilitando assim o aprendizado e a adaptação. E além disso, esse suporte social libera a ocitocina, fortalecendo assim laços e promovendo uma colaboração. Então, unir-se assim a um grupo com objetivos comuns potencializa as nossas realizações, impulsionadas, dá um impulsionamento poderoso nesse processo neurobiológico. Então, se conectar com pessoas assim pode ser uma oportunidade única na sua vida. Então, considere isso para você também. E a terapia em grupo funciona mesmo? A resposta é simples e direta: sim. A terapia em grupo ela é muito eficaz. Diversas pesquisas de jornais mais famosos do mundo, escritores renomados, estudiosos influentes têm demonstrado a sua eficácia no tratamento de uma variedade de problemas psicológicos, como a depressão, ansiedade, transtornos de personalidade e dependência química. Por exemplo, um estudo publicado nos Estados Unidos mostrou que a terapia em grupo ela foi tão eficaz quanto a terapia individual no tratamento da depressão. Olha que dado importante, que estatística poderosa. Então pode estar agora nas suas mãos a sua possibilidade, aquela que você tanto esperava. Mas como é que é estruturado essa sessão, uma sessão típica de terapia em grupo, como é que é estruturada? Bem, as sessões geralmente começam com uma breve introdução, seguida por uma discussão de tópicos previamente determinados. Pode incluir atividades práticas, exercícios de reflexão, discussões em grupo e feedbacks de membros. Então os membros também falam o que sentem, o que pensam, depende da metodologia na hora ali do terapeuta. E quem é que pode se beneficiar desse grupo? Será que você pode? Observe essa resposta, E veja se você se encaixa nessa lista. Pessoas com problemas no casamento ou relacionamento amoroso em geral.
pessoas com ansiedade generalizada ou ataques de pânico, pessoas com medos irracionais ou fobias específicas, pessoas com sentimento de angústia ou desespero. Vai observando aí se alguma coisa dessa se encaixa. Bloqueios e frustrações profissionais, preocupações crônicas com dinheiro ou problemas e desequilíbrio, bloqueios financeiros, sensações de dívida emocional ou psicológica com outras pessoas. Você se sente assim, às vezes, em dívida, sempre em dívida com alguém? Comportamentos de submissão disfuncionais em relacionamentos, aquele velho relacionamento tóxico, né? Depressão ou tristeza prolongada, baixa autoestima ou falta de confiança em si mesmo, dificuldades, né? Pessoas com dificuldades de comunicação ou assertividade. Pessoas que a sensação de luto não vai embora nunca, né? É um luto não resolvido pela perda de um ente querido. Pessoas também que tiveram traumas no passado ou experiências de abuso também na infância ou na adolescência. Pessoas que têm dificuldade de adaptação a grandes mudanças na vida, como divórcio, mudança de emprego ou até mesmo mudança de cidade. Problemas de controle de raiva ou explosões emocionais. Você tem isso ou conhece alguém que tem? Necessidade de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, ou seja, aquela pessoa que quer evoluir. Esses são apenas alguns exemplos de situações nas quais a psicoterapia age poderosamente na vida daqueles que se comprometem. É importante lembrar que buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim é um passo corajoso em direção ao autocuidado, aceitação e o melhor de tudo, em direção às suas conquistas. Mas como é que é garantida a confidencialidade e a segurança dos participantes durante a terapia em grupo? Olha que pergunta interessante. Você vai ter que falar sobre as suas intimidades pro grupo todo? Você vai ter que falar e revelar os traumas para todo mundo? Essa era uma das grandes dúvidas dos participantes. Mas logo depois da primeira sessão, recebemos muitos depoimentos, muitas mensagens de alívio, de elogio, porque todos entenderam que não é nada disso, gente. Não é um confessionamento, não. Cada participante, antes de começar a terapia em grupo, ela tem uma conversa, né, no privado, no particular, com o seu terapeuta. E aí sim, já fala sobre os seus traumas, sobre as suas angústias, sobre os seus objetivos, unicamente com o terapeuta. Então você vai ser direcionado para exatamente o grupo que o terapeuta te direcionar, com objetivos parecidos. Ah, Thalita, eu entendi. Então, se eu passei por abuso sexual, eu vou estar no grupo que somente pessoas que também passaram abusos vão estar. É isso? Se eu passei por escassez, extrema pobreza, então eu também vou estar incluída no grupo de pessoas que passaram assim por escassez, por extrema pobreza. Será que é isso? Olha, a Alfa, ela faz um mapeamento, anota aí. Ela faz um mapeamento das questões em uma perspectiva emocional e psicológica que pessoas que não têm esse conhecimento profundo, talvez ela não compreenda. Mas eu vou dar aqui uma breve explicação só para você entender um pouco melhor. Tiveram pessoas que passaram por abuso na infância. E hoje ele tem graves bloqueios profissionais. Abuso na infância, bloqueios profissionais, certo? E experiências de abusos, né, desencadeiam estresse crônico, afeta o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, HPA, e leva a ansiedade, depressão, transtorno traumático, né? Isso, é claro, compromete a regulação emocional, autoestima, autoconfiança, dificulta assim o quê? Negociações salariais, a pessoa tem dificuldade, né, de dizer quanto vale o serviço dela. Isso impede o progresso na sua carreira, né? Padrões de relacionamento disfuncionais prejudicam a colaboração profissional, então essa pessoa passa por uma série de problemas que dificultam o seu lado profissional. A disfunção cognitiva, por exemplo, influencia na produtividade, na gestão financeira. Aí você me diz, Thalita, tudo isso aí que você falou, eu tenho esses sintomas. Mas eu não passei por abuso, não. Eu passei foi por abandono. Fui abandonada por meu pai, pela minha mãe. Só que os sintomas que você falou aí são os mesmos. Será que isso é possível? Claro que isso é possível. Um abuso, além de toda a gravidade dele, também não gera um sinal de abandono? Também não gera um sinal, assim, de falta de proteção, de falta de amparo, de exposição? Então você já reparou que eventos diferentes podem desencadear sintomas parecidos? E também eventos iguais ou similares, né, podem desencadear consequências
diferentes. Olha que interessante. Então, só uma equipe de profissionais capacitados poderia realmente fazer esse mapeamento e formar grupos, então, né, de pessoas de uma maneira estratégica, mas não significa que todas as pessoas terão histórias exatamente iguais, tá bom? Então não é assim, é baseado no mapeamento. Mas, Thalita, a terapia em grupo tem algum desafio? Alguém enfrenta algum desafio? O que é que as pessoas falam sobre a terapia em grupo? Bem, a maioria ama demais, mas alguns poucos relatam uma dificuldade na comunicação com membros, talvez uma resistência a essa abertura emocional, né? Talvez um confronto de diferenças, né? Porque você vai estar vendo como outras pessoas lidam com aquilo. No entanto, esses desafios, eles podem se tornar, sim, oportunidade de crescimento pessoal, de aprendizado, né? Você pode evoluir com esse desafio. E qual é o papel do terapeuta na terapia em grupo? Thalita, então, na minha terapia eu sei, mas na terapia em grupo, qual o papel do terapeuta? Bem, o terapeuta, ele desempenha um papel de facilitador. Ele guia as discussões, fornece um suporte emocional ao grupo, oferece insights, né, e orientação, além de, claro, garantir um ambiente, né, seguro e respeitoso, né, e de produtividade, prosperidade emocional ali para os participantes. Mas vamos lá, nessa terapia, será que eu posso falar? Ou eu só ouço os outros falar, ou o terapeuta falar? Será que eu mesmo posso falar? Eu como participante? Sim, claro, deve. Você pode falar durante as terapias em grupo. As sessões geralmente incluem oportunidades para os participantes compartilharem as suas experiências, pensamentos e sentimentos. Claro que com ordem, né? No momento certo. Dinâmicas de grupo, exercícios práticos, discussões abertas são muito comuns nesse ambiente para promover justamente a participação, a interação, a conexão ativa com todos os membros. Então, nós incentivamos fortemente, sim, que participem. A terapia em grupo, Thalita, ela é recomendada para todo tipo de problema psicológico, não importa qual problema, terapia em grupo é excelente. Bem, embora a terapia em grupo possa ser benéfica para a maioria dos casos, para uma grande diversidade de casos e problemáticas, né, no sentido psicológico, nem sempre é a melhor opção para todos. Em alguns casos, a terapia individual e outras formas de intervenção podem sim ser mais adequadas, mais assertivas, né? Dependendo da natureza e da gravidade do problema. Mas na grande maioria tem tido um sucesso excepcional, além do extraordinário, muito mais do que nós esperávamos. E quanto tempo leva então, Thalita, para que eu comece a sentir os benefícios da terapia em grupo? Bem, pode variar, é claro, de pessoa para pessoa, a depender de vários fatores, inclusive da problemática, da motivação dos participantes, do grau de comprometimento. Alguns participantes relatam benefícios logo nas primeiras sessões. Nós somos sempre bombardeados quando começa um novo grupo, né? As pessoas têm um relato muito positivo. E alguns talvez precisem de mais um tempo para experimentar mudanças significativas. Então vai depender muito de alguns fatores. Como é que a terapia em grupo, então, ela pode ser integrada a outras formas de tratamento? Será que deve ser integrada a outras formas de terapia? Bem, ou medicamento, alguma coisa do tipo? A terapia em grupo, ela pode sim ser complementar a outras formas de tratamento, como medicação ou terapia individual, caso você faça. Os participantes, eles podem continuar a receber outros tipos sim de intervenção enquanto participam da terapia em grupo. Desde, claro, né, que seja coordenado, monitorado, né, de perto pelos profissionais envolvidos aí em cada tipo de terapia. Essa abordagem integrada, né, ou interligada, ela pode sim oferecer benefícios adicionais e abordar diferentes aspectos, né, dos problemas de saúde mental de cada participante. Então, se você faz um outro tipo de terapia, massoterapia, aurico, reflexo, continue com a sua terapia. Nós nunca, jamais incentivamos ou interferimos em outros tratamentos que você possa estar fazendo. Se você faz uso de medicamentos transcritos, né, por psiquiatras ou por outros profissionais, nós respeitamos muito e nós damos muita honra, a honra devida a cada profissional da área de saúde. Nós somos naturopatas e nós falamos poderosamente dos efeitos e dos recursos da natureza e acreditamos sim que na maior parte dos casos, é a melhor alternativa, tem um efeito poderoso, sem efeitos colaterais na maioria dos casos. Então, quando usados com sabedoria, tem realmente um efeito muito poderoso. Porém, os medicamentos alopáticos, em alguns casos, são urgentes e são necessários.
Então, você, junto com o seu médico, vai decidir se deve parar, quando deve parar, como deve parar e quais os recursos alternativos você deseja começar. Mas a melhor pergunta de todas é essa. Thalita, como funciona na prática a terapia aí nos grupos da Alfa, nos grupos de terapia coletiva aí que vocês têm? Bem, a ideia de terapia em grupo na Alfa foi meticulosamente examinada e validada. Nós atendemos já mais de 2.000 pessoas em grupo até a data de hoje, né? De repente você tá vendo esse vídeo aí depois, já ultrapassou esse número. É um dos métodos mais utilizados nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. E foi validado aqui no Brasil também e pela Alfa também. Então nós tivemos uma validação poderosa, superando todas as expectativas que nós criamos. Tudo que a gente imaginou foi 10 vezes mais. Tivemos nota 10 de todos os participantes comprometidos e ativos dos grupos. E colecionamos centenas de depoimentos de vidas transformadas. Então, vamos lá para como é a terapia na prática. Quando nós anunciamos uma nova temporada de grupos, nós captamos os interessados, né? Quem tem interesse, você, João, Maria, Patrícia, você entra em contato e nós, então, assim, dividimos esse grupo por necessidades. Thalita, mais uma vez eu vou repetir para ficar bem gravado na sua mente. Eu vou ficar então no grupo da minha mesma faixa etária, mesma cor, raça, nacionalidade? Não, não necessariamente. Muitas pessoas têm sintomas diferentes, vindo pelo mesmo trauma, e isso muitas vezes só é identificado pelo profissional. E mais uma vez nesse vídeo eu vou dar mais um exemplo para ficar gravado na sua mente. Existem pessoas com graves problemas, vamos lá, no casamento, ou na vida profissional, ou ainda com relacionamentos interpessoais, trabalho, vizinhança, todos gerados por raízes familiares, ou por abusos, ou seja o mesmo trauma e tem vários sintomas diferentes. Nós agimos então na raiz do problema, né? Naquele problema que gera uma série de problemas extras em cada pessoa, um problema diferente. Então, você vai estar no mesmo grupo de pessoas que talvez tenham as mesmas raízes traumáticas, similares que as suas, mas não necessariamente os mesmos sintomas que você. Então, no início da terapia, você, Patrícia, João, Maria, que entra em contato, Thalita, eu quero ter interesse e tal, você vai ser um integrante. Você vai responder para o seu terapeuta, para um terapeuta aqui da Alfa, uma ficha de anamnese. Algumas pessoas falam por minutos, outras pessoas falam por horas. E aí nós aqui da Alfa damos uma devolutiva para você, dizendo que ouvimos, fizemos anotações. Essas informações são extremamente sigilosas e de nenhuma hipótese a pessoa será exposta no grupo, a menos que ela mesma queira, né? Nós temos muitos casos de pessoas que se sente tão à vontade no grupo, porque realmente é um ambiente tão maravilhoso. E ele encara aquelas pessoas, né, como seus companheiros ali, né, como pessoas com problemas comuns, com pessoas que têm o mesmo objetivo. Então eles acabam contando e se expressando ali o que passou na infância, como se sente, o que achou. Então outros participam apenas das atividades e tudo mais. Dão a sua opinião sobre a temática, interagem de outras maneiras, mas não falam dos seus assuntos profundos. Então, cada semana nós teremos exercícios psicoemocionais, né? Que vocês podem fazer ao vivo, depende da solicitação do terapeuta, ao vivo, como grupo, ou pode ser passado para você fazer em casa. A pessoa pode fazer de maneira individual, né? Na semana, em casa, durante a semana. Terá momentos que você pode falar, se desejar, como se sentiu com aquele exercício, que lembranças te vieram, como essas emoções, né? Vieram, né? Como você sentiu isso, quais as evoluções que você tem sentido com o passar do tempo. Então, os exercícios psicoemocionais têm bases científicas e se você for comprometido a realizar, terá realmente efeitos poderosos, como recebemos muitos relatos sempre. Junto com o autoconhecimento que você vai adquirindo de você mesma, de como as coisas acontecem, de como as suas emoções afloram, dos gatilhos mentais que surgem na sua mente, nas suas emoções, aquelas emoções invasivas que vêm repetidamente, por que você sente o que sente? E assim, com esse grande conhecimento, né, quando você vai se autoconhecendo, quando você vai se comprometendo com a sua própria melhoria, e aí você não vai mais caindo em laços emocionais. Você vai aprendendo a viver em alta performance, explorando o que você tem de melhor e de maior, ativando o poder que já existe dentro de você e recebendo de você mesma, ativando uma força muito poderosa. Se você faz parte de um dos grupos da Alfa, ou você já fez, por favor, comenta aqui embaixo, fala o que você acha, fala o que tem aprendido, fala os efeitos.
Me conta tudo. Se você tem dúvidas, né? Se você ainda não faz parte, você tem alguma dúvida, acesse o nosso site psicoterapiaalfa.com. Aqui na legenda vai ter o nosso telefone, sempre está disponível. Mas e você que está assistindo agora? Cansado de ficar reclamando da vida? Não vê progresso emocional? Fica aí só assistindo ou desgraça alheia ou progresso alheio, mas na sua vida nada acontece? Não acha que está na hora de dar aquele estalo na vida? Dar uma virada de chave? Bem, nós estamos aqui, mas a decisão está em suas mãos.